Todo mundo aí. Só mais um minutinho. O relógio de vocês são 19 horas também? Já, Bia? Então, vamos Já, aqui sim. Boa noite para todo mundo. Sim, doutor. Né, vou começar uma apresentação bem simples, porque eu já fiz lá na ambientação. Primeiro, da pontualidade. Todas as nossas aulas vai começar no horário, mas o que eu vou fazer hoje, né? Como é a primeira, e em vez da gente aguardar lá uns 5, 15 minutinhos de tolerância, o que eu vou fazer nesses 15 minutos? Eu vou explicar um pouquinho do AVA, porque tem bastante gente que não conhece, e aí, nesses 15 minutinhos que seria para a gente aguardar um pouquinho, a gente vai falar sobre o AVA e depois começa o conteúdo, tá bom? Então, me apresentando primeiro, sou a professora Paula, a gente já conversou bastante, né, pelo e-mail, no grupo, alguns eu falei no privado, a mensagem, mas é a primeira vez que não estou vendo quase ninguém, né, mas vocês estão me vendo agora. A Bia, ela é nossa estagiária, deve ter conversado com algum de vocês também. Ela auxilia, né, para vocês entrarem no AVA, se tiver alguma dúvida, vai lembrar vocês sobre as datas das atividades, quando tiver avaliação. E aí, deixa eu mostrar um pouquinho como que é o AVA, como que vai ser o curso, como que funciona as avaliações, as disciplinas, tá bom? Quando a gente... a primeira coisa que foi liberado aqui foi a ambientação. Então, o que era importante para vocês fazerem na ambientação? Vamos aí, porque se eu vou para a página, eu não consigo aceitar isso para vocês. Ó, aqui nessa ambientação, ele tem vídeos, né, bem curtinhos, explicando como que vocês vão utilizar o AVA, que são as regras, como utilizar o fórum, como responder um questionário, como enviar uma tarefa. Aí aqui vem vindo o PPC do curso. Aqui que eu coloquei a apresentação, aqui tem um formulário para coletar dados, e aqui tem o cronograma do curso completo, né? Quais são as disciplinas, quem são os professores, o período de início e fim. Geralmente, as disciplinas, cada uma tem 3 semanas, porque nós vamos, em cada disciplina, vão ter 3 avaliações, tá? Percurso 1, que vai valer 25 pontos, percurso 2, que vai valer 25 pontos, e aí o 3 vai valer 50 pontos. Então, né, a gente consegue atingir os 100%, e aí, o que vocês precisam ter? Pelo menos uma média de 60 pontos para passar na disciplina. Se não alcançou, vai ter uma recuperação. Só que essa recuperação, ela não vai ter um prazo separado, já vai ter uma outra disciplina, e aí vocês vão estudar, né, rever o conteúdo novamente para poder fazer a recuperação. E sempre vão ser 2 disciplinas a cada 3 semanas, né, no caso. Então, agora nós estamos... Aí tá, vocês entraram ali na ambientação. O que está acontecendo bastante de confusão? Porque tem muita gente... Como é que funciona o AVA? Quem ainda não era aluno do Instituto, né, do IFRO, que nunca fez um curso, não foi aluno, não tinha um cadastro. Então, quando eles inseriram vocês... é automático, eles conseguem cadastrar no curso e em todas as disciplinas. Agora, o aluno que já participou de qualquer modalidade do IFRO, né, que já tinha esse cadastro, ele não é automático, a gente não consegue, o sistema ele não permite fazer uma matrícula onde você já vai ter acesso automático no curso e as disciplinas. Por isso que a gente foi enviando um código de inscrição, que é o AA, né, maiúsculo, 2A, maiúsculo, 12021. Então, toda vez que começar uma disciplina,
Quem já se inscreveu, né, quem já tinha essa matrícula, vai precisar fazer essa inscrição, tá? Eu não consigo mostrar para vocês aqui como que... Eu até coloquei como meu papel como estudante, para ficar bem parecido como vocês enxergam, mas não aparece... Eu não consigo uma descrição. Ó, bem aqui em cima, né, ó, aqui vem os meus cursos, que é onde vocês vão encontrar disciplinas. No meu caso vai aparecer bastante, né, são as disciplinas que eu ministro, mas aqui também fica fácil, ó, você entra no curso, e aí ele vai mostrar todas as disciplinas. Quais estão vigentes agora? Essas duas aqui, ó, Fundamentos da Administração, Noções de Gestão de Pessoas e Ética Empresarial. Cada uma ainda só está liberado o primeiro módulo. E aí, aqui tem boas-vindas, um vídeo, né, de como que a gente participa de forma EAD. E aí, aqui já começa a primeira unidade, o conteúdo. Então, é uma sequência. Eu tenho uma apostila, tenho os slides, tenho um vídeo. Aí, acima, toda vez que tiver um material complementar, ele é opcional. O que é esse opcional? Ele é para a formação, mas esse conteúdo aqui não faz parte da avaliação, tá? Aqui, sim, tudo que for conteúdo que não tiver como complementar opcional, ele entra dentro da avaliação, tá? E aí, a avaliação, elas todas são questões objetivas. Aqui não vai mostrar como vocês deveriam. Tudo bem? Alguém estava com dúvida? Que, assim, não é nem... Talvez queira comentar alguma coisa, ou a gente já pode... tem 5 minutinhos. Alguém, assim, tem alguma dúvida que talvez eu não falei aqui, que gostaria de tirar? Sobre o AVA, sobre o acesso? Tá tranquilo? Tá favorável? Posso sair dessa tela? Então, tá bom. Ai, calma aí. Vou fechar isso aqui. Tá, então agora a gente vai começar um pouquinho do conteúdo. Que são, eu não falei das aulas, né? Falei das avaliações, mas não falei das aulas. Todas as disciplinas também vão ter 2 aulas síncronas. E aí, essas aulas é uma forma, que seria o ideal? É vocês lerem um conteúdo já, talvez não queira fazer a prova porque não entendeu alguma coisa, e aí pode sim aguardar. Se bem que na próxima semana... Travou? Vocês estão me vendo? Travou ou só travou para mim, pessoal? Não, tinha travado, agora voltou. Ah, tá. Não sei onde parou, vou voltar lá. Sobre as aulas, tá? Cada disciplina vão ter 2 aulas síncronas, tá? E aí eu falei que são 3 semanas de curso. Então, é igual, semana que vem a gente não tem aula síncrona, né? E aí vou fazer uma revisão no final. O que é o ideal para as aulas? É mais para a gente tirar dúvidas, tá? Então, vocês leram o conteúdo. Ah, esse ponto aqui eu não entendi, ou alguma questão que você marcou lá que não acertou, e achando que estava certo, né? Quiser tirar dúvida, esse é o principal objetivo da aula, tá? Aqui, eu vou fazer um resumo do conteúdo dessa primeira semana, e aí é mais para a gente conversar sobre essas dúvidas, tudo bem? O que eu trouxe, então, hoje, assim, para vocês? E eu espero que conseguir despertar para vocês. É a importância que a administração tem. E, né, eu sou bem suspeita para falar, sou totalmente apaixonada. Não é uma coisa... você estudou porque era o que tinha. Não, muito pelo contrário, né? Foi uma profissão que eu escolhi.
tanto experiência de administradora mesmo, e eu tenho 4 anos que eu leciono a disciplina de administração. A primeira vez que esse conteúdo para curso, tá? A primeira vez que também que eu trabalho com o curso EAD. O próprio IFRO já teve um curso, né, de assistente administrativo, mas eu não tinha função de professor ainda. Então, o que a gente precisa entender sobre administração, o que é importante e essa parte ela nem está lá no conteúdo, tá? Mas eu acho que é para a gente conseguir entender a amplitude e também essa importância sobre a administração. Então, ela é um fenômeno abrangente. O que é isso? Às vezes, nós vivemos em um mundo de organizações que elas exigem, né, cada vez mais qualificação profissional, e é o que vocês estão buscando aqui. A administração, ele é um dos cursos que tem mais números de alunos, e não é só no Brasil, né? Quando você vai ver concursos de processos seletivos para entrar, o curso de administração, ele ainda é um dos mais procurados, tá? E aí, o que é administrar, né? É uma forma... Deixa eu voltar aqui. Gente, quando eu tenho que aceitar, eu preciso sair da tela, e aí eu não consigo ver. Aqui, ó. Administrar, ela é uma forma de reunir e aplicar a melhor forma possível os recursos que estão disponíveis. E aí, aqui eu trouxe aqui, ó, que é lá no conteúdo tem muita teoria. Talvez, né? Boa noite, Beatriz. Nossa, eu não estou vendo o chat, mas, gente, eu vou aqui para outra. Estou vendo agora a Zilene e a Alzinete, ó, só as duas, com a câmera ligada. O Tiago. Tá. Quando vocês... Eu vou tentar falar um pouquinho dessa parte para tentar diferenciar um pouquinho do conteúdo e explicar o porquê daquele conteúdo. A gente vê a administração, um monte de teoria, né? A administração, ela faz parte da ciência social aplicada. Então, o que é? É uma ciência social, porque ela é para a sociedade, e aplicada porque ela não vai ter serventia nenhuma. Todas aquelas teorias que vocês leram, ela não tem serventia nenhuma se não houver uma aplicabilidade, tá? Calma aí. Tem que sair, tem que mais falar. Tiago, por favor, desliga seu microfone. Consegui desligar aqui. Tá ligado. Aqui, eu acho que nesse aqui não tem opção. Vocês podem ligar o microfone a qualquer momento, tá? Para fazer uma pergunta. Se quiser fazer uma pergunta, pode colocar que a Bia lê também. Deixa eu ver se eu consigo. Não, eu só consigo desligar o meu microfone. Eu acho que eu desliguei, não sei. Tiago, você pode desligar o seu microfone, por favor? Esse não tem, só lá no Meet. Então, ela é uma ciência social aplicada. O que é isso? Eu preciso de uma ação. Toda teoria, ela é por causa de uma experiência, uma prática que ela é observada. Então, a teoria que está ali, ela só é um conceito de como que eu vou praticar, tá? E aí, cadê? O que eu coloquei aqui mais? A sistêmica, né? O que seria isso? E também coloquei contingencial. Então, o que a administração envolve essas 3 palavras? Esse curso, por mais básico, né, introdutório que ele é, a gente está falando, estou trazendo os conceitos de administração, de administrador, mas ele é um curso para assistente administrativo. Então, por isso que ele é introdutório, porém com pontos relevantes do que é administração, tá? E aí, o principal objetivo dele é trazer atitudes que fortaleçam essa profissão. E aí, qual que é o primeiro ali, né? O que a gente precisa entender? A administração, ela tá para resolver problemas organizacionais. Esses problemas, eles não são simples, eles são complexos, porque vai envolver interligação. O sistêmico é isso, eu não consigo fazer algo
pensando em um único ponto. Ele tem uma interligação. E aí, por isso que a gente fala sistêmico. Eu preciso olhar um todo para, mesmo que eu esteja resolvendo uma parte, eu só consigo pensar se eu olhar um todo. Então, é sistêmico, né? E o que é o contingencial? É algo que eu não tenho uma fórmula pronta. Ali a gente tem, por isso que tem teorias que começou lá quando começou as organizações, né? E até eu acho que eu coloquei, tem algumas atuais. E ali só estão as principais. Nós temos infinitas teorias sobre administração. E aí, por que isso? É porque cada ação que eu for fazer, cada objetivo, cada planejamento, eu tenho uma forma de aplicar essa teoria, uma metodologia, uma forma de decisão. Então, contingencial quer dizer que o que eu fiz hoje pode ser que não sirva para amanhã. E pode ser que eu sou assistente administrativo numa empresa, se eu estiver numa outra empresa, o que eu fazia lá pode ser totalmente diferente. Então, assim, a experiência é importante, esse conhecimento, mas a gente precisa ter uma visão ampla desse sistêmico, né, de complexidade. E aí foge um pouquinho desse nosso pensamento, que a administração é burocrático, né? É mexer com papel, é fácil, e não é. É muito pelo contrário, as empresas precisam desse processo administrativo porque nós temos grandes problemas e variadas formas de resolver, tá? Vamos passar. E aí, primeiro, eu vou tentar diferenciar e explicar, né, o que é organizações, o que é administração e o que é administrador, para a gente ver que eles estão interligados. O que é uma organização? As organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Então, geralmente a gente pensa que uma organização é uma empresa, né? Não é que não seja. Só que uma empresa, ela só existe porque tem pessoas. Então, uma empresa é um CNPJ. Um CNPJ só existe por causa de CPF. Precisa ter um CPF responsável pelo aquele CNPJ. A gente nunca pode pensar em uma organização sem pensar em pessoas. E aí, acho que até lá no conteúdo de vocês, veio que organização não necessariamente precisa ser uma empresa, não é? A gente tem organizações formais e informais, organizações públicas e privadas. Então, existem vários tipos de organizações. O que é importante para entender o que é organização? É saber que é um grupo de pessoas. Isso já é uma organização. E aí, qual é o papel dessa organização? É que é variado. E aqui a gente vai estudar ela como uma organização empresarial, tá bom? Mas a gente precisa ter em mente que uma organização só existe porque ela é formada por pessoas. E aí já entra uma complexidade, né? Pessoas, ninguém é igual ao outro, ninguém pensa igual ao outro, ninguém age igual ao outro. E aí, como que a gente organiza uma organização? Através de processos, né? E a gente precisa ter alguém para organizar essas pessoas, para organizar o processo, para organizar os recursos. E aí, o que tem de comum nas organizações, né? Então, quando eu estou falando de organização, sobre empresas, né? A gente precisa ter essas características aqui. Então, se eu tenho uma empresa, ela vai ter um propósito ou uma finalidade, que pode ser os fins lucrativos, pode ser social, mas ele vai ter uma finalidade. Comercializar, né? São compostas por pessoas, então, não interessa qual a minha finalidade, só existe organização porque ela é formada por pessoas. Boa noite, Carlos. E ela tem uma estrutura que vai definir e delimitar qual que é o comportamento e responsabilidade de cada um dos seus membros. Então, se eu tenho uma organização, ela é formada por pessoas, ela só vai estar estruturada se essas pessoas estiverem organizadas dentro dessa organização. Tudo bem até aí? Vocês estão muito quietinhos? Deixa eu mudar, deixa eu ver aqui como é que eu faço. Só um pouquinho, que agora eu vou colocar para vocês clicar num link
para responder do que você já, até do que eu já falei por enquanto, tá? Ai, calma aí. Ó, vou colocar aqui no chat o link, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem? Eu falei para vocês o que era uma organização, que ela só existe por causa de pessoas. E aí, para vocês, o que é administração em uma palavra só? Do que vocês já leram, ou então do que... Ah, eu ainda, professora, ainda não li o conteúdo. Mas do que vocês estão aqui com a intenção de se profissionalizar para assistente administrativo, né? Que faz parte de um processo de administração. Então, o que é administração, na opinião de vocês, em uma palavra só? Aí vocês podem clicar nesse link e colocar para mim, por favor? Eu vou dar 3 minutinhos, tá bom? E aí eu mostro, a gente vai falar sobre o resultado, como que ficou. Tá dando certo para vocês entrarem? Professora, não sei se para todo mundo tá, mas eu fui abrir o meu aqui. Tá falando que você tem que liberar ainda. Vixe, calma aí, então. Vê se dá. Aqui também o meu não tô conseguindo. Agora foi. Pode fechar e abrir de novo, gente. Vou colocar o link aqui novamente, tá? Mas é o mesmo, só para quem... Estrutural. Professora, Oi, eu posso tirar minha dúvida enquanto isso? sim, Então, eu entrei em contato contigo pelo WhatsApp para mim tentar resolver que eu não estava conseguindo ter acesso aos fundamentos de administração. Lá diz assim que não está autorizado para alunos. Eu não achei a página, eu não achei, acho que é para se inscrever, eu não consegui achar. E aí até agora eu não estou tendo acesso. você tá no grupo? Estou. Você me chama Eu depois da mandei aula? mensagem para Para Kênia. Chamo. Eu mandei mensagem para uma menina, ela falou para mim a mesma coisa que a professora já tinha falado, e eu não consegui resolver. Tá, você me chama depois da aula, porque aí acesso, eu não consigo resolver, mas eu consigo te auxiliar, tá bom? É com a professora Kênia. Paula, ó, esse link não é obrigatório não, tá? É só uma atividade interativa, porque eu quero conhecer o pensamento de vocês para a gente interagir um pouquinho, tá bom? Mas se você não puder entrar, não tem problema não. Quem não puder, pronto. Todo mundo já fez? Eu posso tirar aqui já? A Ana já. Então, tá bom. Deixa eu mudar aqui para tentar pôr o resultado. Vocês estão vendo qual tela? Ah, tá. Deixa eu só pegar o resultado para a gente ver como que ficou.
Vocês estão vendo? Olha como é que ficou, na opinião de vocês, né? Qual a chave de inscrição mesmo? Deixa eu colocar aqui. Ó, a maioria acredita que administrar, em uma palavra, seria organização. E aí, acho que por ser, depois vem o planejamento, gerenciar, planejar, liderança. Foi que teve maior. O restante, bem pouquinho. Deixa eu ver quantas pessoas. Deixa eu ver se eu consigo ver, né? Quantas pessoas que fez. A 26. Bem pouquinho participou. Que ficou uma nuvem pequena. Vamos para lá. Então, tá, na opinião de vocês, administrar seria uma organização. E a gente vai ver, em 3 palavras, como que a gente consegue entender a administração, tá? Saiu, foi tudo, né? Calma, eu vou compartilhar de novo, tá? Que caiu. Ó, esse esquema, ele é do Maximiano, tá? Quais são as 3 principais, como que a gente consegue entender a administração? Essas 3 palavras-chave, a gente consegue definir o que é administração. Então, recurso, objetivo e decisão, ele é o enfoque da administração. O que é isso? Para eu conseguir administrar, é um conceito. A administração, ele é o processo de tomar e colocar em prática as decisões do quê? Dos objetivos e utilização de recursos. A gente vai ver até no processo administrativo, né? O porquê que a gente tem aquele processo? É porque eu preciso administrar os recursos com o objetivo de alcançar, uma forma de alcançar tanto um objetivo, uma meta, e ele tem esse processo. Então, quando a gente fala sobre objetivo, decisões e recursos, essas são as palavras-chave que vão definir o conceito de administração, tá? E ele é um processo, é uma atividade dinâmica, o que eu preciso? Qual que é a importância dessa função? É tomar decisões de como que eu vou organizar tanto os recursos, e quando a gente fala de recursos, ó, aqui tá. Pessoas, informações e conhecimento, espaço, tempo, dinheiro e instalações. Se a gente for olhar, a gente pode entender recursos sobre o processo econômico, né? Que é sobre a economia. Aqui, ele está falando sobre recursos que não estão listados todos aqui, mas é o que a gente tem um olhar diferente atual nas organizações hoje, que são o quê? As pessoas. Essas informações e conhecimento, ela engloba as pessoas também. Espaço, né? Qual que é o período? Como que... e não é só, o espaço não é só de período também, tá? É de globalização, né? Hoje a gente não olha uma organização, uma decisão só dentro da minha empresa. Lembra que a gente falou do processo sistêmico? Por mais que eu vou estar tomando uma decisão de uma parte, ela vai envolver um todo. Tem coisas bem maiores que vão ser afetadas por causa dessa decisão. Então, o espaço é a amplitude que conforme a minha decisão, afeta esse meu recurso, tá? Tempo, que é algo muito valioso hoje, né? Dinheiro, instalações. Então, recurso, ele não quer dizer só capital, né? Não quer dizer só dinheiro. Recurso é tudo que nós temos disponíveis, que geralmente eles são limitados. Eu tenho um limite, uma quantidade que eu preciso administrar. Até porque se fosse infinitos, a forma de eu organizar esses recursos seria muito mais fácil, né? Eu não precisaria ficar pensando como alocar cada coisa, como que eu vou atingir um objetivo, tentando, talvez, diminuir custo, poder organizar as pessoas, porque se fossem infinitas, né, seria muito mais fácil, então, essa complexidade, ela diminuiria. As decisões aqui, ele está ligado no processo administrativo. Então, para eu tomar uma decisão,
por que a gente fala em administração? Todo mundo toma decisão, né? Para vocês estarem aqui é uma decisão, mas no processo administrativo, para a gente falar que na administração, ele precisa ter um processo, não é simplesmente eu ter uma escolha sem pensar o porquê disso, tá? E aí o objetivo é o resultado esperado, né? Deixa eu passar. E aí eu trouxe a etimologia da administração. E aí que a gente vai entender também um pouquinho o que é o administrador. Então aqui, ó, a administração, ela vem do latim, administratio. Ela vem do núcleo semântico, que fala em minister. E o que ele quer dizer? O que essa palavra significa? Que é aquele que serve, que é aquele que ajuda, que assiste, que executa. Quando a gente fala, o administrador é um líder, o administrador é quem organiza, ele está ali para cooperar, né? Não é uma pessoa que... A gente não pode pensar no administrador sem pensar que ele precisa se conectar com outras pessoas, se conectar com o ambiente e com a organização em si, tá? Então, é ele que vai estar ali para auxiliar, ajudar. Esse é o significado de administrador, tá? E aí, o que é administrar? A gente pode entender como um processo, que a gente vai chegar lá, né? Que tem as 4 fases desse processo. Ele é atingir um objetivo, ter um resultado, é solução de problemas e é ação. Se eu tenho um processo que eu não vou ter um resultado, eu não vou solucionar ou não vou ter um objetivo, esse processo ele é nulo, tá? E aí, aqui outra... Como que é a administração? Às vezes a gente pensa que ou é muito simples, né? Ou ele é muito complicado. Às vezes, nossa, talvez Ana Vitória, levanta, quer falar alguma coisa? Para mim só apita aqui, gente, porque como eu estou na outra tela, eu não consigo ver certinho que vocês estão aqui. Foi sem querer? Então, ó, como que a gente pode pensar nessa simplicidade ou nessa complexidade? Porque depende do que nós estamos administrando. Administrar ele é um processo quase que comum. A gente pode fazer, se eu tiver um conhecimento, eu consigo administrar a minha vida, né? Existe administração pessoal, familiar. E por quê que a administração não é só organização? Quando a gente falou que o que é administração? Não é eu lidar com recursos para chegar num resultado, num objetivo? Então, quando eu tenho um recurso, se eu trabalho, eu tenho um salário, ou na minha família ele vai ter um rendimento, e aí a gente pensa que recursos não é só dinheiro. Tem várias pessoas na minha família, quem que faz o que naquela casa? Então, a administração, ela pode ser simples. O que vai aumentando essa complexidade? Conforme a quantidade de pessoas dessa organização que eu tenho para administrar. Então, é simples se a gente estiver falando de uma administração pessoal, né? Familiar, já envolve outras pessoas, a gente vai precisar utilizar outros recursos, né? De liderança, de organização de pessoas, porque aqui eu não tenho outra pessoa para organizar. Quando é uma administração pessoal, não tem nem ninguém para questionar a minha decisão, né? Agora aqui, talvez a decisão que eu tomar não vai satisfazer todas as pessoas. E aí aqui a gente tem a administração de pequenos grupos sociais, que já vai complicar um pouquinho mais, a administração de organização, e a gente tem também aqui a administração social da cidade, do estado, da sociedade global, a administração pública. Ela, quando a gente... é o mesmo processo, né? É administração pública, porque ela vai envolver toda uma sociedade. Então, conforme aquele gestor público, ele administra a deficiência ou a qualidade, não é só para aquela organização, igual se for uma empresa, se ela administrar bem, quem vai ter lucro é ele ou o contrário. Agora, quando a gente fala de uma administração pública, é toda uma sociedade. E aí a complexidade, ela só vai aumentando, tá certo?
Então, o processo administrativo que a gente pode fazer, tanto pessoal quanto global, ele é o mesmo. Agora, a complexidade, a minha quantidade de recursos, as possibilidades de decisões, o meu objetivo é que vai aumentando, eu vou ter maiores quantidades, e aí essa complexidade ela aumenta, aquela questão do sistêmico também, e do contingencial. Então, será que quando eu tomo uma decisão, sei lá, eu comprar uma roupa preta, e aí eu sei que preto ficou bem para mim. Quando eu for comprar uma roupa novamente, eu vou querer comprar uma roupa preta. E aí, isso será que é diferente de contingencial, que eu falei para vocês? Contingencial é quando a gente toma uma decisão que ela não é sempre a mesma, né? Não quer dizer porque deu certo naquele momento que vai dar certo novamente. E aí, aqui, essa opção de escolha de roupa preta é algo simples. Será que seria contingencial? Provavelmente não, né? É comum, posso vestir preto a vida toda, isso não vai mudar nada. Agora, será que se a gente for pensar numa decisão social, a nível de cidade, será que a mesma decisão que o gestor tomou num tipo de política que ele tinha, e aí quando veio esse outro gestor, não, vamos fazer a mesma coisa, e nisso passou tempo, talvez aquele ambiente não é mais o mesmo. Então, aqui as coisas elas mudam muito, conforme a complexidade, a mudança ela é muito mais rápida. Como é que eu digo? Não é que o tempo, mas deixa eu pensar aqui numa palavra de como que tem essa mudança. Que eu não posso ter uma definição certinha, não, ó, porque deu certo aqui, que vai dar certo novamente, tá? Muda muito, não é que tem muito mais opções. Então, quanto maior a complexidade, a quantidade, a gente precisa pensar em outras opções, tá? E não ter uma fórmula pronta. Diferente de quando, aqui, ó, eu não tenho muita complexidade, né? E aí, o que eu trouxe aqui? Um resumo, que é o que a gente consegue, ó, entender para tudo. Isso aqui são recursos, e aí, voltando novamente, né? Existe infinitos recursos que não estão aqui, tá? Pessoas, informações, conhecimento, espaço, tempo, dinheiro, instalações, que vão estar dentro de uma organização que é formada por pessoas, e qual é a finalidade dessa organização? Ter um resultado, né? Atingir um objetivo. Isso aqui é para tudo. Eu tenho recursos que vou organizar porque eu tenho um objetivo. Vocês têm um recurso, cada um de vocês tem um recurso, estão se organizando, qual que é o objetivo? Terminar o curso. Então, qualquer ambiente, qualquer tipo de organização, o processo é o mesmo, o sistema, tá certo? E aí, o que muda? Então, se eu tenho um recurso e eu tenho um objetivo, qual que é o diferencial de um administrador para o outro, né? É a forma, é a tomada de decisão. Como que eu faço escolhas para organizar esses recursos para eu conseguir chegar num objetivo? Então, que a gente coloca o processo de tomada de decisão. Ele nunca é um caminho único. E nós temos decisões que são mais simples e outras que são bem mais complexas, que eu não consigo, que eu não tenho nem o conhecimento do todo. Tem decisões que a gente toma que a gente tem certeza do que vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento da causa e do efeito. Por causa de experiência, por causa de uma experiência do outro. Então, ela é como se eu só tivesse mesmo duas possibilidades aqui. Se eu quero beber água, é sim ou não, né?
Agora, tem decisões que a gente não sabe, eu não tenho informação completa sobre aquele assunto que eu vou pensar somente nessas três. E, principalmente, que eu não vou conseguir chegar aqui, ó, no meu resultado. E aí, o que influencia esse processo de tomada de decisão? Primeiro que a gente tem informações do ambiente. Então, aqui, ó, é a procura e coleta de informação. Se eu tenho um problema, a primeira coisa que eu preciso é coletar informações. E aí, esse ambiente, a gente precisa pensar no sistema. Hoje é globalizado, as pessoas, elas estão interconectadas. Então, uma organização, geralmente, não é só a minha localidade, né? Eu não estou pensando só no meu concorrente. A gente vai pensar, sei lá, no concorrente, no cliente, no fornecedor. É uma infinita, e aí eu preciso ter informações de vários tipos de pessoas que estão nessa organização. Aí aqui tem, ó, informação para o ambiente, que é já como se fosse a saída. Por quê? Eu tenho essa coleta, e aí eu tenho como eu preciso, tanto na coleta e essa disseminação, é o quê? É a minha comunicação. Porque se a gente tem essa procura e essa coleta de informação, mas ela não é compartilhada, esse processo aqui, ele encurta. Talvez eu não consiga chegar aqui. Então, o que é esse processo de disseminação de informação? É quando eu busco informação de um outro também, que a gente se comunica. Eu consigo... o que é que eu sei, o que é que eu não sei, que eu preciso buscar com outras pessoas, com tecnologia, com... sei lá, com o que mais que a gente pode buscar informações? Com o que vocês acreditam que a gente busca informações? Sem ser com pessoas. Fala que tem alguém nessa sala. Só eu vou falar aqui sozinha. Livros, internet. O que mais? Vou colocar aqui. Jornais, sai? Jornais, revistas, pessoas. Exatamente. Então, assim, tanto aqui, ó, essa procura e essa coleta, eu tenho infinitas possibilidades, não é? Por isso que é difícil eu tomar essa decisão. E aí, aqui é a mesma coisa, porque se eu tenho como receber, eu preciso passar também essa informação. Então, essa disseminação é uma troca, é que eu não vou guardar essa informação, e sim, eu vou compartilhar ela com outras pessoas, para que tanto a possibilidade de escolha seja maior, e também que a possibilidade de acerto seja maior, porque quando eu consigo compartilhar, ouvir uma outra pessoa, né, ou várias pessoas, essa troca, ela vai facilitar o conhecimento. Talvez algo que eu não sei, uma outra pessoa sabe. E aí, em vez de eu escolher só entre A e B, eu vou escolher entre A, B e C, tá? Aqui, né, a gente colocou 3, mas isso, dependendo do assunto, dependendo da decisão, ela vai ter várias possibilidades. E aí aqui tem o processo de armazenamento das informações, que é algo contrário daquilo que eu falei para vocês, que é o sistêmico, e o que eu falei? Quero ver se vocês lembram. A administração é sistêmica e é o quê? Sistêmica porque não é um todo. E qual que é o outro? Contingencial. Só para saber se vocês estão aí. Então, ó, aqui, ó, ele é o contrário do que a gente está falando de contingencial. Por quê? Quando eu estou armazenando essas informações, é que quando aparecer esse mesmo problema, eu já vou ter alguma experiência, uma consequência do que eu passei aqui. Então, esse armazenamento é eu guardar. Olha, quando aconteceu isso aqui, eu resolvi dessa forma. E aí entra o administrador. Será que é a mesma coisa? Né? Eu posso tomar? E a gente armazena,
E aí tem a gestão de conhecimento também, né? Não é só armazenar, mas é transferir também esse conhecimento, tá certo? E ele, tá vendo, ó, que aqui tem seta para tudo que é lado? Porque vai e volta, tá? Então, eu preciso, para eu tomar uma decisão, eu preciso de informações do ambiente, eu preciso dar informações para o ambiente, e eu preciso armazenar essas experiências. Isso aqui tudo, eles estão interligados, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Tá bom. E aí eu trouxe o processo administrativo. Então, toda vez que a gente falar de administrador, administração, que eu só tenho um administrador, a gente viu ali a complexidade, eu posso eu mesmo administrar a minha vida, mas a gente está aqui pensando que a administração, ela está ligada à organização, tá certo? E aí, existe esse processo administrativo que ele vai nortear a forma de eu tomar decisão, né? Para eu tomar essa decisão, provavelmente a gente tem esse processo. Infinitas possibilidades de informação, mas aqui eu tenho como que eu posso organizar, tá? O meu modo de trabalho. E ele é constante. Não quer dizer que, os quatro, né? Planejamento, organização, direção e controle. Então, sei lá, eu defini um objetivo que eu preciso atingir. E aí eu organizei o que eu tinha lá de recursos, quem que ia fazer o quê, tem uma pessoa que vai estar cuidando dessas pessoas, né, direcionando, e eu vou acompanhar se esse meu objetivo está sendo realizado da forma que eu organizei e se essa pessoa está acompanhando. Então, esse é o controle, eu consegui olhar. E aí acabou. Então, assim, eu fiz os 4 processos e acabou. Não é assim, tá? Boa noite, Valdirene. Ele é constante. Por quê? Porque pode ser que eu defini o meu objetivo. Só que quando, nesse planejamento, essa definição, eu já vou estar, esse meu objetivo, ele precisa estar equiparado com os recursos que eu tenho, com o tempo, com o recurso e tempo já está ligado com recursos, né? Deixa eu só ver aqui que eu coloquei. Com a quantidade de pessoas. Então, assim, eu já planejei conforme as possibilidades da empresa. Só que acontece tudo que a gente planeja dá certo? Será que as coisas só dão errado porque a gente não planeja? Quem aqui tem alguma experiência? Com certeza a gente pode planejar e pode dar errado, sim. Com certeza, professora. Porque não foi planejamento, né? Oi? Não foi executado de forma que a gente deveria. Então, pode ter sido um erro, né? O planejamento ele pode não ter dado certo, porque às vezes a gente não olhou alguma coisa. Mas também pode ser... Quem quer falar? Não. Tá, mas acho que a outra pessoa abriu também, Alzirene. Alzilene, né? Não? Então, assim, ó, o planejamento, ele pode quando a gente chegar aqui nesse controle, ou então até quando eu for organizar os meus recursos, né, alocar essas pessoas, aqui, ó, existe imprevistos exatamente, que atrapalha o nosso planejamento. Então, provavelmente, quando eu fiz esse planejamento, tinha um imprevisto que não tinha acontecido ainda. Eu planejei corretamente, estava tudo certinho. Só que algo mudou. E a gente tem coisas que mudam que não está nem no nosso controle. Vamos dizer, numa empresa, eu fiz um planejamento, sei lá, sobre sustentabilidade, né? Eu queria reduzir sei lá, quantidade de papel, alguma coisa assim. E aí a gente foi lá e colocou, para fazer isso, entrou naquele processo da ISO, tá? Que são processos de qualidade, né? E aí mudou a lei. Então, assim, eu tinha planejado
tudo certinho. Mas, ou então, a ISO foi atualizada. Então, o meu planejamento, ele não estava errado. Só que tem coisas ainda fora da minha organização que pode acontecer eu vou precisar alterar esse planejamento. Então, esse processo aqui, ó, ele não para, mesmo que seja o mesmo objetivo, esse objetivo, daqui a pouco, deixa eu ver aqui, deixa eu passar. A gente vai chegar em níveis diferentes, né, de planejamento. Eu posso ter nível estratégico, tático, operacional, e da mesma forma, a complexidade ela vai aumentando, né, conforme o nível, mas essa forma cíclica aqui, ela não muda, tá? Se eu tenho esse processo, a única coisa que, ó, tá vendo essas setinhas aqui, ó? Ela vai e volta. Mas, geralmente, ó, tá vendo aqui, ó? Eu posso do planejamento ir para a direção. Mas não é que, quando eu vou organizar o meu processo, ele está aqui, ó, circulatório. Só que quando eu estou acompanhando, eu não preciso ter esse círculo, tá? Eu posso, o que tá me prejudicando? Será que é a direção? Então, eu não preciso vir aqui na organização, não preciso alterar essa organização para poder adequar o meu planejamento, tá certo? Mas a gente precisa estar sempre em constância, sempre olhando esse processo para verificar se se eu planejei, ele está dentro do esperado, tá? Senão, se a gente planeja e espera terminar todo o processo, talvez quando eu chegar aqui para ver se tá tudo certo, deu tudo errado, né? E isso a gente vê na nossa própria vida, como nas organizações também são assim, tá? E aí, aqui é o maior conteúdo que tem lá para vocês, né? Que é aqui tá o processo. Ah, não, calma, não mudou ainda não. Aqui eu coloquei o processo administrativo ainda. Por que eu quis trazer? Aqui está em níveis de atuação, né? Institucional, intermediário e operacional. Principalmente por causa do curso. A gente não está falando de curso de administração, e sim de assistente administrativo. E aí, talvez vocês pensem, então, se eu sou assistente administrativo, esse processo não tem a ver comigo. Muito pelo contrário, tá? Talvez o nível de decisões que vocês vão tomar, ou o nível de decisão que você vai acompanhar alguém para tomar, não precisa necessariamente estar aqui, tá? A gente pode estar no operacional, no intermediário, e o institucional, ele é a base mais alta, né, que nós temos. E aí, aqui muda a complexidade também, né? Então, não pense que esse processo, ele só serve para quem está no cargo de gerente, né, gestor, não, tá? A gente consegue tomar decisões através desse processo, desde o operacional. E aí, o que é aqui, ó? Planos operacionais de ação cotidiana. Então, são as tarefas do dia a dia, né? E aí, a gente aqui está como supervisor, mas tem chefes, né, de tarefas. Eu, como assistente administrativo, dependendo do planejamento, se aquela empresa ela atribuir um processo, eu vou ser responsável por esse processo. Processo que eu estou tendo, não um processo administrativo, mas um processo que eu falo como tarefa. Se eu tenho uma tarefa, sei lá, que é diminuir a porcentagem de inadimplência daquela empresa. Se eu fizer esse planejamento aqui como assistente administrativo, ele vai funcionar, tá certo? Lembra que eu falei para vocês? Esse processo administrativo dá certo desde que para eu organizar os objetivos que eu tenho pessoal, como da organização. Então, independente do nível de complexidade dessa tarefa, ou do nível que eu tenho de autonomia dentro de uma empresa, quando a gente está trabalhando com processo administrativo, essa fórmula aqui, tá certo? E essa fórmula, ela é perfeita, ela é de eu lembro que a gente não pensa, é uma fórmula, e aí é um passo a passo certinho, que eu não preciso revisar, que eu não preciso conversar, me relacionar com outras pessoas. Muito pelo contrário, né? E aí, agora que eu cheguei
aonde eu queria que eu falei para vocês, porque assim, o conteúdo que está lá, e que talvez, eu não sei como é que foi a percepção de vocês, né? Que lembra que eu falei para vocês, a administração é muita teoria. E aí, eu queria primeiro ouvir de vocês e vou explicar o porquê dessas teorias. Às vezes a gente vê lá, nossa, mas eu estou vendo teoria, se eu estou falando para vocês que agora nós somos, a complexidade hoje é muito maior, e a gente está vendo teoria de empresa que lá de 1800. Como que funciona isso, né? O porquê será que a gente precisa estudar essas teorias e o porquê que elas não... Se eu tenho uma teoria nova, por que importa ainda as teorias antigas, tá? E aí, o que eu queria que vocês respondessem? Eu vou colocar o mesmo link aqui, e aí lá vai ter opções, tá? Não é mais para vocês escrever. Então, aqui, ó, qual que é a teoria que você acredita ser completa? Lá, eu vou até pôr aqui, já no outro, deixa eu primeiro pegar, calma aí. Eu vou colocar lá para vocês lembrarem qual é a teoria, tá? Só um tiquinho, deixa eu pôr aqui na apresentação para vocês responderem. Ó, já vou colocar aqui as teorias que tem, para vocês pensarem. E aí aqui é o link, só entra quem puder, tá? Colocar qual que é a teoria que vocês acham que é mais completa, que se eu tiver numa organização, ela consegue resolver a maioria dos problemas, tá? Ah, acho que deve estar fechado de novo, calma aí, porque eu tenho que fechar para ter o resultado. Tá aberto para vocês? O questionário, sim. Ah, então tá bom. E será que eu fechei, então? Então tá bom. Agora fechou. Ah, tá. Então tava aberto. Calma aí, calma aí. Tá aberto. É o último, tá? Professor, o Carlos Eduardo falou que não conseguiu ler sobre todas as teorias. Tá. E do que você leu, Carlos? Você acha que tem alguma que sai melhor? Ele chutou, porque não conseguiu ler todas. Ah, tá, lê da outra página lá, calma aí. Não, tá só o resumo, era mais do conteúdo, mas calma aí que eu vou voltar para cá. Se eu não me engano, esse site, as respostas são anônimas, tá, gente? Essa parte aqui que vocês estão falando que não conseguiu ler? Tá embaçado. Ah, entendi, mas assim, tá, é mais do conteúdo, de quem já leu o conteúdo, porque lá na apostila, o principal conteúdo está sobre as escolas da administração. Ah, ninguém leu esse conteúdo ainda, meu Deus. Eu não tive acesso ainda. Então tá bom, você tá desculpada, Débora. O Carlos não, ó. Ah, tá bom então, Carlos, tá bom. Tá desculpado também. Deixa eu ver aqui como é que tá. Só mais um minutinho eu já encerro, tá?
Eita, Tiago. Assim. Gente, esse site, se eu não me engano, as respostas ficam anônimas, então eu preciso ter vergonha de responder. Isso, não, eu não sei quem respondeu, tá? Ninguém vai vai perder ponto, não. Obrigada, Carlos. Isso, precisa se inscrever. Só que assim, Leisna, e aí essa informação nem eu sei dar para você, porque assim, ó, as disciplinas que estão prontas, né, que estão liberadas, são só aquelas duas que eu já passei para vocês, que é o Fundamento de Administração e Noções de Gestão de Pessoa e Ética. Quinta-feira nós vamos ter aula sobre gestão de pessoas, tá? Que vai ser dessa mesma forma introdutória. As outras é conforme aquele cronograma. Então, talvez você consiga já se inscrever, só que não, se conseguir se inscrever, não vai aparecer nada lá, tá? A gente coloca tudo invisível, porque só vai aparecer tanto o conteúdo quanto as avaliações no período que for para fazer, até para vocês não se afobarem, né? E a gente não se perder, tá bom? Deixa eu falar de uma coisinha aqui, só enquanto esse resultado, que eu acho que é bem legal a gente tentar fazer. O que eu gostaria de fazer, e aí vocês vão colocar para mim aqui sim ou não, tá? O prazo para fazer tudo. Isso. Sempre vão ser duas disciplinas juntas, tá, Wesley? Ó, eu queria propor uma atividade aqui para vocês, e aí não estão todos aqui, mas se a maioria concordar, a gente pode fazer, porque a gente está trabalhando, eu não tenho experiência como professora de cursos EAD, mas tenho experiência como aluna de cursos EAD. E aí, é algo que funcionou para mim, que eu acho bem legal, a gente também já colocou no outro curso, é o quê? A gente montar duplas, né? E duplas online mesmo, não quer dizer que vocês vão fazer tarefas juntas presencialmente, não, tá? É você conversar com alguém que tem, sei lá, eu consigo estudar só de noite, eu consigo só estudar de manhã. Por quê? Quando a gente estuda sozinho, a minha motivação, a minha constância, às vezes, que a gente está falando, professora, são duas atividades no mesmo período. Então, talvez eu vou querer fazer uma coisa lá no domingo, e aí aquilo vai me cansar muito. Quando a gente está com alguém que está no mesmo ritmo, vai conseguindo... Eu não aceitei, caiu. É como se fosse uma ajuda, né? Se a outra pessoa... te lembra, né? De estudar, talvez, assim, para a gente conseguir terminar o curso feliz, essas condições, elas favorecem, né? Porque a gente vai ir fora de conhecer mesmo alguém, né? Ter um contato ali mais próximo com o colega da turma. E aí, o que eu queria propor para vocês? Para deixar só essa semana o grupo aberto, que aí vocês colocaria lá o horário que vocês têm disponível para estudar, para ver se consegue se juntar, e principalmente também por causa da localidade, né? A grande maioria é do estado de Rondônia, mas tem várias pessoas que não estão eu vou colocar o link aqui, Letícia. Tem várias pessoas que não estão no estado de Rondônia. E aí, o fuso horário, né? Ele é diferente, então também vou colocar o horário que eu vou estudar e da onde eu sou. E aí vocês podem conversar ali no grupo para formar essa dupla. Cadê? Hoje. E aí, só que eu vou fechar o grupo. O que acontece? O grupo vai estar aberto. Então, não adianta fazer pergunta para mim ali no grupo, porque eu não vou acompanhar a conversa. Eu vou deixar ele em aberto somente para vocês conseguirem formar duplas, tá? Quando for no sábado, aí eu vou fechar o grupo novamente, e aí sim eu vou colocar informativos lá. Qual que é a intenção desse grupo? É ter uma comunicação mais rápida, né, do que o e-mail, e principalmente porque, por mais que ali ele está fechado, mas vocês têm como conversar com a gente no privado. Tem a Bia, tem como é que é o nome dele, Bia? O Wesley?
Wender. O Wender, quase. Tem o Wender, que também pode auxiliar. Tem a professora Kênia. Então, assim, é uma forma de uma comunicação mais rápida, tá? Não quer dizer que o grupo vai estar aberto. Pronto, ó. A Bia já colocou o link do grupo. Só que aí agora eu quero que vocês me respondam. Se acha legal a ideia, se eu posso deixar esse grupo aberto essa semana, se é legal vocês montarem a dupla. E aí a gente já vai encerrar o conteúdo agora. Então, sim, pode pôr sim ou não, tá? Que aí a Bia vai contar qual que é a maioria e aí a gente faz ou não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, como aluna, eu acho melhor estudar em conjunto. Por quê? Eu sozinha, às vezes, desanimo, igual a professora falou. Mas, geralmente, o pessoal da minha sala fala, vamos fazer essa atividade agora? Vai. E todo mundo se anima e vai junto. Às vezes, a gente até abre uma reunião aqui no Meet mesmo, faz todo mundo junto. E é muito melhor do que fazer sozinho, tá? Realmente, experiência própria. isso é um fato mesmo, porque eu, por exemplo, tenho a minha dupla, né? Que nem eu estudo o dia todo, eu tenho a minha dupla para fazer as minhas tarefas com ela. E é o máximo isso. Isso, assim, isso ajuda, né? Porque às vezes uma dúvida que você tem, a outra pessoa entendeu, consegue trocar informação ali. E não é só a motivação, é mesmo a troca de conhecimento. A Alzinete está perguntando, não precisa entrar em outro grupo. O que eu vou fazer? Já vi ali que a maioria é assim. Eu vou abrir o grupo para vocês se comunicarem. E aí, o que vocês vão fazer? Então, eu consegui montar uma dupla. Eu achei uma pessoa ali que vai estudar no mesmo horário que eu quero formar dupla com ela. Você vai adicionar o contato dela e vocês vão conversar entre si. Por quê? No sábado, o grupo vai ser fechado novamente. Então, eu vou deixar o grupo aberto até sábado para vocês formarem essa dupla, né? Colocar lá o horário, a localidade e vocês ficam à vontade. A forma que vocês acharem que é melhor para se conhecer, para montar essa dupla, vocês vão ter até sábado. E aí não quer dizer que quem não montou a dupla não vai poder mais. A única coisa é que não vai conseguir fazer pelo grupo, né? Aí você pode, aqui no Ava, tem como enviar mensagem, ou você vai conversar às vezes pode falar com a Bia, ou com o Wesley, que não é esse, mas é bem parecido com esse nome, porque ele não está aqui, depois ele vai puxar minha orelha. O Wendel, mais ou menos. E aí, para ver quem que está faltando, tá bom? Então, quando terminar a aula, eu vou abrir. E eu acho que quem não está aqui vai levar um susto. Professora. Né? Oi. Eu aqui em Montenegro, eu já tenho um grupo com 8 pessoas. Tu, hein? Muito bem, parabéns. Ó. Aí tá a Alzilene, tá o Tiago, tá o Marcos, a Rayane, a Joselane, a Aniele, o Cássio. E acabou. E eu, né? Que legal. Então, Aline, aí essa informação você pode colocar lá, que você não tem um horário certo, que talvez vai ter alguém também, e aí vocês também já vão conseguir encontrar um horário, porque se você não ter esse horário certo, é muito mais difícil ainda de você ter um período para estudar. E aí, com uma outra pessoa, você vai se forçar a ter um horário para estudar. Estão as duas ali, ó. Já tem uma dupla formada ali, e uma dupla de 8. Pronto, vamos terminar o conteúdo para a gente encerrar, senão vocês vão embora antes dessa aula terminar, né? Que eu estou vendo que você já daqui a pouco enjoa de mim. Então, calma, deixa eu pegar o mapa. Calma aí, tá? Vou mostrar o resultado para vocês. Só viram. Aí, professora, já estamos conectados. Eita, 2, 4, muito bem. Carlos, é só esse pessoal aí que é adiantado. Quase ninguém tem ninguém ainda não, só esse povo aí, ó.
Calma aí, deixa eu achar o meu resultado. Você encontra lá no grupo, tá? Não é esse não, calma aí. Calma, que eu só estou procurando o resultado aqui, tá? Do que vocês responderam. Pronto, acho que agora deu certo, né? Outros não foi ninguém. A maioria foi a teoria das relações humanas. Teoria clássica. Tá. Cadê? Vamos voltar para cá. Ó, primeiro, o que eu acho bem que é mais importante de falar para vocês sobre essa teoria. Aí, tá vendo que aqui ó, tem administração científica, né? Ênfase nas tarefas, cada um tem uma ênfase diferente. Aí vem dizendo teoria clássica, teoria da burocracia, tem lugares que a gente vai ler que é a escola clássica, a escola de humanas. Então, primeiro, eu quero explicar para vocês qual que é essa diferença, né? Por que a gente está falando, o que é quando eu estou falando de teoria, e o que é que eu estou falando de escola, que é que a gente sempre vai encontrar quando a gente estiver nesse conteúdo sobre o processo, as conceituações, as teorias do processo administrativo, tá? Como que esse processo é realizado dentro das organizações. Então, teoria, quando eu estou falando de teoria, eu estou pensando numa representação de como que eu percebo aquela realidade. Então, o que é um estudo sobre uma experiência? Ó, tal organização trabalha dessa forma. Tem um autor que vai lá e contextualiza esse processo, ele faz uma representação escrita, né? E aí por isso que a gente chama de teoria. Então, a teoria, ela não é algo que está ali no papel. Lembra que eu falei para vocês? A administração é uma ciência social aplicada. Então, ela é uma teoria, mas essa teoria, ela só funciona, ela só tem uma serventia se for para aplicar. Por isso que ela é uma ciência social aplicada, tá certo? E aí, o que é a escola, então, né, professora? Então, a teoria é essa percepção. E o que é a escola? A escola é quando eu reúno um conjunto, é como se fosse uma linha de pensamento, é um conjunto de autores. Se a teoria são aqueles autores que escreveu sobre aquela experiência, a escola é quando eu tenho vários autores que estão tendo o mesmo raciocínio, e aí a gente chama de escola, tá? Então, teoria é um autor, é uma experiência, é um enfoque sobre aquele processo, e a escola é quando eu tenho um conjunto. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho teoria clássica, teoria da burocracia, teoria estruturalista e a teoria neoclássica. Essa aqui é só porque está na ênfase, mas é como se for, aqui está a ênfase na estrutura, é como se a gente entendesse como escola, tá? A escola, quando a gente fala da escola clássica, não são essas 5 teorias, não, que entra só a administração científica, a clássica e a estruturalista, tá? Que a gente chama de escola clássica. E aí, qual é uma outra coisa muito importante que vocês precisam entender dessa teoria, que é o que eu estava falando para vocês. Essa administração científica, minha gente, começou, deixa eu só pegar aqui o ano bem certinho dela, é como se o Neymar, tá? A gente conhece ele, que é o primeiro, né? Que é o Taylor, tá? Foi o primeiro autor, porque a administração, se eu consigo administrar a minha vida, ali, ela sempre existiu. Mas a primeira pessoa que escreveu sobre ela, que teve a necessidade de colocar no papel, de estudar, de como fazer isso para poder organizar uma empresa, foi o Fayol, tá? Então, é o cara, né, da administração. E isso foi lá no início do século XX. Não lembro mais o ano bem certinho, não, tá? Então, se agora... Quando ele pensou aqui, ó, nessa
nesse modelo, ó, que era o enfoque dele, né? Enfoque nas tarefas. Então, eu não tenho uma percepção do todo. Voltou? Eu não lembro. Vou continuar de onde eu parei, que eu não sei. Travou faz tempo ou não? Não, foi Então só um pouquinho. Ó, então, aqui está falando sobre a divisão do o que tem de importante nessa teoria, tá? Da administração científica, que foi a primeira criada. A divisão de trabalho, exagerada especialização do operário, estudo de tempos e movimentos, método de trabalhos de incentivos. O que aconteceu aqui que precisou de organizar? Tinha muitas pessoas que trabalhando, só que a gente ainda não tinha uma organização. Quando começou a organização normal, que é como se fosse um pioneirismo, né? É a primeira. Como que eu tenho as pessoas saíram do campo, foram para a cidade, e aí antes eu não tinha um costume de trabalhar para as outras pessoas. Então, a gente ainda não tinha uma normatização de como que uma empresa ela precisava ser organizada. E aí, o Taylor foi o primeiro que trouxe isso. Quando a gente pensa, como é que, daquele tempo, de tudo que mudou, para que a gente precisa ainda, né, estudar essa teoria? Aqui, uma das últimas, tá? Se a gente for, lembra que eu falei para vocês que teorias são infinitas? Eu não ia conseguir, não tem como colocar, e uma pode ser muito parecida com a outra. Essa aqui a gente entende atual, que é a teoria estruturalista, teoria do sistema, teoria de contingência. Sistema é quando eu consigo, por mais que eu esteja numa decisão de uma parte, eu estou olhando pelo todo. Contingência é eu saber que eu estou tomando uma decisão que quer dizer, talvez ela não vai servir para o final, numa outra situação. Então, isso aqui, ela é bem mais atual do que essa, mas mesmo assim eu não posso ignorar ela. Por quê? Organização não são pessoas, pessoas não são diferentes uma das outras, e aí a gente não... Uma atividade dessa administração científica, ela é utilizada ainda, não é igual lei, né? Leis, quando eu atualizo ela, o que antes tinha funcionalidade não tem mais. Na administração, não. A gente continua com a experiência, e principalmente por causa dessa contingência. Não quer dizer que todas as organizações, elas estão, sei lá, tem um processo atualizado, ela é globalizada, a gente tem diversos tipos, tamanhos de organização. Então, tem processos, tem empresas que se eu fizer utilizar o enfoque da administração científica, é o que vai funcionar. Porque se eu for pensar, às vezes, como a teoria do sistema, não funciona. E aí, aqui é como se fosse atualizações, né, de como que o mundo muda, de como que o mundo muda e que vai se adaptando, tanto os processos, as pessoas. Ana Vitória, alguém quer falar? Então, independente do tempo, todas as teorias, elas são importantes, ela vai ter uma funcionalidade que a gente pode tirar. Eu não vou falar o conteúdo, a maioria do conteúdo que tem é sobre as teorias, tá? E aí é bem importante para vocês lerem, e eu não vou falar tudo aqui, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Mas o que é, vamos falar da escola clássica, né? Que é a primeira, por que a gente precisa estudar ainda? O que eles trouxeram que a gente consegue aplicar até hoje? Que é a forma de dividir e racionalizar o trabalho. Então, como que eu divido as tarefas, né? Quem que vai fazer? Como que é a relação hierárquica? Com quem que, eu preciso pedir uma ajuda, pedir uma autorização, para quem que eu peço? Porque quando a gente está numa empresa que tem muito chefe, às vezes a gente se perde até para poder resolver uma coisa pequena, porque eu tenho muito chefe. Então, aqui nessa escola, lá antigamente, ele já pensou nisso, como estabelecer as relações hierárquicas e como que é coordenar essa divisão de trabalho, tá? Aí aqui ele colocou, vai mudando só o enfoque, né? O primeiro foi nas tarefas, aí aqui já foi para a estrutura. Aqui já não servia, não tinha mais tanta funcionalidade, veio para ênfase nas pessoas. O que eles começaram a perceber? Até aqui, a gente fala que era o homus econômicos. O que é isso?
que as pessoas eram vistas dentro da organização só como um meio de trabalho, né? A pessoa em si não tinha valor. O que tinha valor era a organização, eram as tarefas, era o processo. E aqui não, a gente percebeu que para poder essa organização melhorar, essas tarefas serem bem feitas, a gente precisava pensar nas pessoas que estavam executando esse serviço, tá? E aí depois vem para a tecnologia, e depois para o ambiente. O que é isso, o ambiente? É que eu não posso mais pensar só na minha organização. Eu tenho que pensar no externo também, não é só o que está dentro da minha organização. Existem coisas externas da minha organização que afetam as minhas tarefas, os meus funcionários, os meus processos, os meus objetivos, que é a maioria das organizações estão nessa época. E por mais que eu tenha uma organização muito grande, que eu preciso pensar como um sistema, tem tarefa que eu só consigo resolver, tem decisão, tem problema que eu só consigo resolver se eu tiver o conhecimento dessa a primeira administração, a primeira teoria. Então, a gente não pode desmerecer nenhuma, né? Cada um tem uma ênfase, mas todas elas, a gente tem uma aplicabilidade até hoje, tá certo? Todo mundo liberado. Já tem gente indo embora. Tudo bem? Tem alguma coisa? Porque, assim, eu acho que hoje está um pouquinho mais difícil, porque vocês, a maioria ainda não leu o conteúdo, né? E aí nós vamos pular uma semana, né? Não, Débora ligou errado. Ó, na próxima semana a gente não vai ter aula. E aí é o período, né, que vocês têm para ler o conteúdo. Tomara que essa dupla ajuda para vocês já conseguirem organizar o período de trabalho. Se vocês ficar atrasado, fica muito mais difícil de conseguir terminar, né? Porque vai juntando disciplina. Daqui a pouco acaba essas duas, começa não tem acabou. Lembra que eu falei para vocês que mesmo talvez se vocês precisarem de recuperação, não tem um tempo só para recuperação, tá? Vamos tentar acompanhar o prazo certinho para todo mundo conseguir terminar o curso. E aí, na próxima aula, tenta ler o conteúdo, porque se já tiver alguma dúvida, fica mais fácil da gente discutir aqui, tá bom? Que talvez a mesma dúvida sua é da outra pessoa. Professora, é obrigatório formar dupla? Não, não é obrigatório, não. Não, é porque para mim, como o conteúdo fica disponível 24 horas, eu tenho acesso geralmente no horário parte da tarde, ou amanhã, ou à noite. Eu não tenho horário certo, eu geralmente entro e vou fazendo, entendeu? Aí então, não seria bom para mim formar dupla. Pronto, não é obrigatório. É só, igual eu falo, é uma forma, às vezes, de melhorar o estudo, mas não é obrigatório. Vou responder aqui uma pergunta do Carlos, que eu acho que pode ser da grande maioria, tá? Porque é a visão que nós temos e não é o conceito. Ó, por que a administração, às vezes, é tão burocrática, principalmente a administração pública? Né? Toda vez que a gente pensa em algum serviço do público, a gente já vai com dor de cabeça. Por que os funcionários, geralmente, quem está ali para atender, né, não tem boa vontade, o negócio demora muito. Só que a administração pública, a teoria burocrática, né, que a gente conhece, ela foi criada justamente para evitar isso. O que acontece? Quando eu estou trabalhando numa empresa privada, eu posso escolher, né, quem que eu quero como chefe, E aí, no público, é diferente. Por quê? Às vezes, o que essa teoria ela tentou evitar? Sobre que era do período do patriarcalismo, que assim, eu colocar as pessoas para trabalhar no público pelo conhecimento e não pelo conhecimento que eu tenho da pessoa, né? Pela intimidade ou talvez por algum favorecimento. E aí essa teoria, ela tentou colocar processos que, eu só consigo mudar de fase depois que passa pelo um setor, pelo outro, e isso tentando atingir o profissionalismo. Então, só vai para aquele setor quem tem aquele conhecimento, só faz essa tarefa quem tem essa autorização.
E aí, essa teoria ela foi criada com esse objetivo. Só que aí, por disfunção das pessoas, que ela ficou ao contrário, né? Que esse processo ele se tornou tão lento que a teoria, tanto da administração pública, hoje, quando a gente fala em países, né, desenvolvidos, não utilizam mais a teoria burocrática, tá? Mas não é o papel da teoria. Ela foi, é uma disfunção que as pessoas causaram na teoria que tinha um objetivo totalmente ao contrário. Quando você chegar lá, Carlos, para ler, na próxima aula eu quero que você comente comigo, para ver o que você entendeu da teoria burocrática. Tudo bem? Professora, com relação à atividade de percurso de novo aqui, o prazo de uma delas é até hoje só? Não, todas elas estão para o dia 10. As duas do percurso vão estar até o dia 10. Lá no calendário estava marcando um dia 6, eu não entendi muito bem. Acho que foi quando eu abri, estava no dia 6. Aí eu vi que estava muito... Estava curto, eu coloquei as duas para o dia 10. Que já está bem aí, viu? Que se vocês não lerem com esse conteúdo, minha gente, se corre. Cadê, ó? Dia 10, eu acho que é sábado, né? Ou domingo. Porque a gente já tem... Eu estendi essa primeira semana para vocês se adaptarem mesmo com a Ava, né? Deixa eu só tentar abrir aqui o calendário que está lento. Calma. Cadê? Dia 10 dá no sábado. Por quê? A gente já vai precisar colocar o conteúdo da segunda semana, tá bom? Mas dá tudo certo. O conteúdo não é grande, não é extenso, a prova não tá difícil. É só mesmo ter o cuidado, a atenção para ler o conteúdo que vai dar tudo certo, tá bom? Até quinta-feira a gente não vai falar sobre esse conteúdo, é sobre a outra disciplina, tá? Muito obrigada pela presença de vocês hoje. Daqui a pouquinho eu já vou liberar o grupo. E não se assustem com tanto de conversa que vai ter lá. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. O Pedrinho é o primeiro que está aí. Boa noite, professora. Até mais. Boa noite, professora. Tchau, Boa tchau. noite, professora. Boa noite. O Breno, a Emily, Boa Valdirene. noite, professora. Boa noite. A Ana Vitória, que ficou com a mão levantada. Foi sem querer. Tá bom. A Paula, a Larissa, a Raquel, a Emily. Vou encerrar. Tchau, Bia. A Bia já foi também, né? Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. A dupla de hoje. Obrigada, Osilene. Adorei. Eu li um pouquinho de coisas. Demorou para me encontrar o conteúdo, mas eu dei uma lida hoje. Boa tarde. Aí já ficou mais fácil para entender também, né? Mas muito boa sua explicação. Que bom que você entendeu. Então tá, gestão de pessoas é bem mais legal ainda. Isso, e assim, o conjunto, para a gente estudar, eu estudo mais debatendo. Eu sozinha, eu parece que eu estou... Perdido, né? Mas é ruim, é bom essa troca de conhecimento. Mas você está bem acompanhada, né? 8 pessoas, eu que querendo colocar uma dúvida, pelo amor de Deus. Eu vou ensinar para a gravação, tá? Tá bom, então. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. Cadê interromper? Eu não consigo sair sem vocês. Gente, sai, senão vai ficar... Tchau, Bia. Tchau. Senão vai ficar 2 horas aí, se vocês não saírem. Eu só consigo encerrar depois que vocês saírem. Sai também, Bia. Thaís, Milena. Dormiram aí, né? Ai, cadê? Deixa eu tentar tirar vocês. Remover...